conseguiram ainda lidar com um fator principal, que é o egoísmo. Extirpar, né, de si o egoísmo, que é a causadora de todos os males na Terra. Né? Quantos crimes foram perpetrados, né, tendo como por base apenas o interesse imediato, ou seja, o egoísmo, né, em possuir, em ter, em mandar, comandar e, enfim, dominar. Aí, quando a gente conseguir, gradativamente, trabalhar em nós, silenciosamente, né, revertendo ainda aqueles estados ainda primários nossos do egoísmo, do orgulho, a gente começa a avançar mais rapidamente na vida espiritual. E esse avanço é tamanho que chega um momento que nada, né, nos atinge, nada nos atrapalha, nada nos desequilibra no aspecto moral, no aspecto espiritual. Porque sabemos da condição do homem na Terra. Entendendo a condição do homem na Terra de espíritos imperfeitos e sabendo que as ações que ali acontecem, né, as coisas que acontecem, visam, né, tirá-lo do estado de imperfeição. Agora começamos a compreender como Jesus, né, um espírito sábio, um espírito iluminado, um espírito realmente bastante evoluído, diante de nós, ainda criaturas imperfeitas, né, ele se postava, se comportava, porque sabia, ao olhar-nos, ele viam criaturas ainda infantis, que estavam num processo de melhoria. E não adiantava falar para nós de coisas mais evoluídas que nós não entenderíamos, como não entendemos até hoje. Né? Assim, o mestre diz, apenas faze ao trem aquilo que desejas, te seja feito. Né? Alguém quer que se faça mal assim? Né? Alguém quer que o outro passe 24 horas criticando negativamente? Né? Ferir-nos, subjugar-nos, escravizar-nos? Nada disso queremos. Nós queremos ser criaturas livres, independentes, criaturas que compreenda e seja compreendida, mas da mesma forma temos que proceder. Né? Perceba que é um exercício bastante complexo, né? O exercício da desculpa e do perdão. Por isso ele fala, não te digo até 7, mas 70 vezes 7 vezes. Todos nós, sem exceção, de alguma forma, né, condena o próximo e é condenado pelo próximo. Porque é uma condição até natural, como eu já falei e repeti, né, do nosso estado evolutivo. Não tem como ser diferente. Mas o que diferencia é aquelas criaturas que já compreendem a sua natureza, o seu estado espiritual, sabe que depende dele as ações, exercita nesse sentido, aí está a diferença. Né? Ou seja, eu amando meu semelhante, respeitando meu semelhante, fazendo a ele todo o bem que eu possa fazer, naquele dia, naquele momento, naquela hora, aí sim, eu me fortaleço, né? Eu avanço e eu cresço espiritualmente. Por que nós não conseguimos desculpar? Nós não conseguimos desculpar os atos errados de nosso semelhante, porque ainda somos egoístas também. Nós somos orgulhosos, somos vaidosos. Se tivéssemos já cultivado em nós a humildade, a ofensa dirigida a nós não nos afetaria. Não é? Simplesmente entenderíamos que aquilo é um estado de nosso irmão que ainda não compreende que ele poderia ter feito, falado e agido de forma diferente daquela que ele fez. Mas a nossa cabeça pode estar passando um monte de coisas, como, então, o mal ficará impune, sem crítica, sem reprovação? Né? Óbvio que não, né? Aquilo que atinge a uma quantidade de pessoas deve ser falado, deve ser mostrado e deve ser realmente divulgado para que o mal seja repreendido, censurado. Né? Assim como o agente do mal também.
que Deus deu ao homem a inteligência? Ora, para que ele, diferenciando-se dos animais, que tem a consciência, ou seja, a memória dos atos, e a gravação desses atos em seu ser principal, a lembrança desses atos e a consequência boa ou ruim desses atos, utilizando a inteligência, ele progride. Ele opta por não fazer mais ou ter ações que cause a si mesmo o mal. Por isso que Jesus fala, né? Amar o próximo, fazer a outrem aquilo que desejas que seja feito para si. Né? É desta forma, com a nossa inteligência, o uso do nosso raciocínio, a gente consegue evitar uma multidão de problemas. Mas temos que ser criaturas humildes, que se esforce para eliminar o egoísmo, né? Controlar o nosso egoísmo pela nossa humildade, né? Porque as duas coisas não se coabitam, né? Juntas, a gente consegue superar, a gente consegue realmente ser criaturas melhores, né? Por isso que Emmanuel constantemente cita, né, o sol, a natureza como um exemplo de passividade, mas ao mesmo tempo de renovação, para que o homem, baseado nesse exemplo, também evolua, né? Use como parâmetro, como baliza, para se melhorar. Ele diz assim: o sol releva generoso, né, o monturo que o injuria, convertendo-o sem alarde em recurso fertilizante. Então os homens cristãos, os homens de bem, conseguem pelo seu exemplo, né, pelo seu proceder, converter o mal em bem. Desculpar sempre. Fácil não é, mas o mérito está do lado daquele que se esforça para fazer ao próximo o que quer para si mesmo. Né? Que Deus nos abençoe, nos proteja e que a nossa semana seja repleta de boas e importantes ações e conquistas. Né? Que assim seja. Bom, agora é chegado o momento, né, de participação. Só levantar a mão, se tiver alguma pergunta, algum comentário para ser feito a respeito do tema, estamos à disposição. Agora é o momento de tirar a dúvida. Né? Só para silêncio, né? Como você citou o livro Mirabelli, né, e você citou bem que a materialização seria uma das provas da existência dos espíritos, né? E aqui nós temos um exemplo claro de materialização, né? Sim. O poeta. Materializado ali, né? E aqui embaixo também tem outros. Aqui no fundo. Mas esses dois são o mesmo, só que em outros momentos, né? Sim. Então, essa materialização nada mais é que os nossos irmãos espirituais, né, tornando-se visíveis ou tangíveis, pode ser visível, não tangível e vice-versa, né? Tornando-se visíveis ou tangíveis, eles vêm nos atestar, né, a continuidade da vida após a morte, né? Mas nós sabemos, porque estudamos, né? E nós temos em nós, intuitivamente, essa continuidade, né? E a vida nossa, durante o sono, ou seja, a nossa emancipação da alma, e o relacionamento que temos em nosso sono, o sonho, né, que ali é retratado em imagens, a gente consegue realmente entender esse estado, né? E aí, né, a encarnação daqueles entes queridos que são afins, são simpáticos a nós, a família como um todo também é um grande atestado, né? Que temos aí um relacionamento que se estende além da própria matéria, né? E não seria diferente, né? O próprio bom senso diz que não poderia ser diferente, né? Porque Deus, que cria sem cessar, cria coisas com sentido, com objetividade, né? Deus, ele dá a tudo no universo uma direção. E essa direção é sempre, né, para o sentido positivo e nunca para o negativo, né? Então, a vida espiritual é uma realidade que já está não só estudada em todos os centros científicos, universidades do mundo, mas também comprovada, né? Principalmente, né, pela psicografia, que aí no mundo há milhões já de livros editados por diversos espíritos. A própria Bíblia é um livro, é um repositório de comunicações mediúnicas, né? Com certeza. Quando eu falo a Bíblia, eu estou falando o Velho e o Novo Evangelho, né? Sim.
Quanto ao tema, né, a gente tem por hábito, né, já nascemos pedindo desculpa, né? Sim. Já nascemos pedindo desculpa. Então, não adianta só pedir desculpa. Você tem que, como Jesus falou, né, vá e não erres mais. Então, se você cometeu algum fato não agradável com seu companheiro, com seu amigo, aquele que está com você, se desculpe com ele. Mas procure não fazer, não repetir, né? Ou seja, passa coisas novas para pedir desculpas novas, né? Porque toda vez você pede desculpa, chega uma hora que vira continuismo. Rotina, então, vamos acabar com isso, né? Seria mais ou menos isso. Ou seja, a desculpa você admite que você falhou, que você cometeu um ato não tão bom, né? E você está procurando reparação. No momento que teve essa reparação, não cometa esse fato novamente. Você já está ciente, né, das dificuldades. Acho que é isso que o mestre pede para nós. Quando fala, abraça o teu semelhante, porque se abraçando o seu semelhante, você está abraçando a si mesmo. Porque o que você não quer para você, também não vai querer para os outros. Então não vamos tornar isso uma muleta. Desculpa, muleta. Não. É uma oportunidade que nós temos de reparar e continuar a vida. Você tem mais ou menos isso? Sim. Desculpa. Está desculpado. Muito obrigado. Mais ninguém quer comentar? Colocar alguma coisa? Emmanuel, né? Emmanuel, né? Para que nós desculpemos o outro no sentido do perdão. Porque se nós passarmos a compreender Sim. que a atitude dele, eu acredito, não sei, que nós já saibamos disso, mas no calor da inconformação, você está tão inconformado com a atitude que o outro tomou, que você não pensa nisso. Você vai no embalo para julgar, a gente não desculpa. E como você mesmo colocou, todos os nossos atos, toda ação tem uma reação. Então, os atos que eles cometeram vão ficar impunes? Não, você mesmo colocou. Claro que não. Só que é no tempo deles, não no nosso tempo. Nós não podemos estar com essa história de fazer justiça com as próprias mãos. Quando é que nós vamos mudar, né? Deixar o egoísmo de lado, o orgulho, e começar a compreender que, do mesmo jeito que eles tomaram uma atitude, ou seja, quem for, nós também podemos. Com certeza. Então, eu acho que falta, o trabalho é todo nosso, né? A responsabilidade é nossa. Isso é sempre um alerta para que nós possamos progredir, evoluir, modificar, para que a gente possa compreender. Então, aí, você chega à conclusão de que o perdão, o ato de perdoar, passa por esse patamar de compreensão. Na hora que nós compreendermos, nós não vamos ter que... Não haverá necessidade de perdoar, porque você já compreendeu, você superou aquela situação. Por isso que ele comenta aqui, de certo que o mal contará com os empreiteiros, que a lei do Senhor julgará no momento oportuno, em nossa feição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência. Porque você, sobre a influência do mal, você pode não perdoar realmente, você pode vingar-se, né? E aí o mundo moderno, ou seja, o mundo que vivemos hoje, aí cheio de tecnologias e cheio de situações que exacerba, né, a nossa vaidade, então tem criaturas que fazem questão de não perdoar e divulgar isso para que, né, seja modelo, mas não. Nós temos que ser modelo de humildade, né, acima de tudo, porque como humildes, criaturas simples, né, nós somos grandes. Já disse Jesus, né? Aquele que quiser ser maior no reino dos céus, que seja o último, ou seja, que seja o último, que sirva, né? Quanto menor a criatura, no sentido da expressão, né? De compreender, de acatar, de trabalhar e compreender o seu semelhante em falta, em erro, ele é maior no reino dos céus, né? Mas, para nós concluirmos, né?
no livro dos Espíritos, lá nas leis morais, eu não me recordo se é na última lei, mas Kardec pergunta ao Espírito, né, de verdade, como Jesus compreendia a caridade, né? Aí a resposta veio, Jesus compreendia a caridade da seguinte forma: benevolência para com todos, né? Indulgência para com os erros alheios, né? E perdão. Para ele a caridade se resumia nessa tríade, né? Benevolência, indulgência e perdão. Com a compreensão do nosso semelhante, a gente progride. Mas, como eu sempre falo, isso é um exercício que faz com que a gente lute contra nós mesmos, trabalhando o nosso egoísmo, né? Quando a gente começa a controlar, a dominar esse leão interior aí, a gente consegue já dar pequenos avanços na compreensão do próximo, na compreensão da vida espiritual, né? E aí, não que as coisas sejam fáceis, mas nós aceitamos e trabalhamos melhor essas situações que vêm até nós. Obrigado, Rudai. Obrigado. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Muito bom. Bom, depois de muito recebermos, né, chegado o momento de retribuirmos, né? Então convido mais uma vez a todos a se acomodar da melhor maneira possível nas cadeiras. Vamos fechar os nossos olhos do plano físico, vamos unir os nossos pensamentos, vamos elevando-nos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, e vamos abrir os nossos corações e vamos doar. Que esses pensamentos e energias, Pai, possam ser levados pelos companheiros de espiritualidade a todos aqueles que estão necessitados, nos hospitais, nos leitos de dor, nos presídios, nas ruas, que sejam todos envolvidos, Senhor, e atendidos nas suas necessidades, Pai. Vamos vibrar para que aqueles que têm o poder de decisão tomem as melhores decisões, pensando sempre no benefício daqueles que estão sob sua guarda, Senhor, sob sua responsabilidade. Para que essas vibrações, Pai, iluminem o caminho escuro daqueles que estão perdidos, Senhor. Que essas energias sirvam de sinaleiros, iluminando esse caminho, levando-os até aqueles poços de benevolência, de amor, de caridade. Pois ali serão atendidos, Senhor, orientados, medicados, para que possam continuar a sua jornada. Por esse planeta Terra que está passando por grandes transformações, pelo nosso Brasil, essa pátria que recebe a todos com muito carinho, que é o nosso lar, está aqui, para que possa ser tratado com mais carinho, Senhor, para que possamos atravessar esses momentos difíceis e crentes que a melhora, ela acontecerá, Senhor. Para isso, precisamos trabalhar. Pelos nossos lares, pelos nossos locais de trabalho e por nós mesmos. Graças a Deus. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade, vamos agradecer essa oportunidade de ensino, essa oportunidade de estudo, essa oportunidade de aprendizado, para que possamos, ao retornarmos aos nossos lares, mais confiantes, possamos realizar todas as tarefas que nos comprometemos. E que permaneça conosco por toda a nossa semana, Senhor, nos orientando, nos iluminando, e que aqui possamos retornar na próxima semana para a continuação desses estudos. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa tarde a todos, aqueles que nos acompanharam pela internet, um beijo fraterno no coração, até a semana que vem, se Deus quiser. E aqueles que vieram participar da reunião, e se forem embora também, vão com Deus, né, até a semana que vem. E vamos partir agora para a segunda parte dos nossos trabalhos.
né? Então vão ser orientados para que possam realizar, receber o passe e depois a gente continua a nossa vida. Um beijo grande no coração, fiquem em paz e até semana que vem, se Deus quiser.